irmãos. Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, irmãos, eu gostaria de fazer um comentário acerca de João, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, né? O nosso comentário, meus irmãos, é um comentário bem rápido. É mais uma reflexão para nós entendermos exatamente aquilo que Jesus estava falando para nós nessa passagem, né? Umas, vamos dizer assim, das linhas que a gente pode usar. Então diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Por que Jesus usa essa palavra, meus irmãos? E essa palavra é traduzida para nós, é turbar. Né? Quando Jesus fala, não se turbe, não fique inquietos, não fique, vamos dizer assim, desesperados. Né? Ou seja, não fique inquietos do seu coração. Por quê? Credes em Deus, credes também em mim. Porque quando a gente crê em Deus, quando a gente crê no Senhor, automaticamente nós temos fé e a gente fica tranquilo, temos paz interior. E o que falta muitas vezes para nós é paz interior, para crer naquilo que o Senhor está falando. Então, quando fala, não se turbe, quando Jesus disse, não se turbe o vosso coração, não fiquem inquietos, não se desesperem, credes em Deus e credes também em mim. Jesus está falando, credes em Deus e credes também em mim. Aquilo que o Pai falou para mim, vocês têm que crer em mim. Vocês têm que crer em mim. Então, se vocês, no caso assim, vamos colocar assim, se vocês crerem em Deus e também crerem em mim, Jesus dizendo para crer nele, vocês vão ter paz interior. Né? Vocês não vão ficar preocupados, vocês não vão ficar desesperados e nem inquietos. E no versículo 2, o que ele diz? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então não deveria preocupar-se, os discípulos não deveriam se preocupar acerca também da morte, né? Porque eles ficavam, claro, meus irmãos, né? No momento que estava vivendo ali, aquelas situações, e Jesus já falando, né? Que ia para o Pai, que teria que passar e tudo, e de repente, né? Ficaram meio atemorizados, meio desesperados. Mas aqui, Jesus diz o quê? Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Então Jesus afirmando, na casa de meu pai há muitas moradas, ou seja, cabe todo mundo. A vida não acaba aqui. A vida não é só aqui. Né? Existe uma eternidade além da nossa vida, dessa vida limitadíssima. Existe uma eternidade. Então Jesus falando que no caso, Jesus foi dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então Jesus dizendo assim, se não fosse assim que as coisas são, eu já diria para vocês de antemão, né? Eu já diria para vocês que não tem nada, porque Jesus, eles viram, tinham uma confiança acerca em Jesus, tinha uma confiança em Jesus. Então o que acontece? Eles tinham que confiar no Senhor, porque é meio que, imagina alguém chegar em você, né? Graças a Deus eles tinham uma fé muito forte, proximidade muito grande com Jesus, vai falar assim, olha, não se preocupa não, viu? Eu vou credes em Deus, né? De repente as pessoas sabiam quem era Deus, mas credes também em mim. Né? Ou seja, a pessoa se colocando como, não, mas credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Então alguém vai dizer assim, mas como você viu essas moradas se você apenas está vivendo assim conosco, você nasceu aqui? Então teria que crer que Jesus veio da eternidade para morrer aqui na cruz do Calvário por nós. Então eles já tinham que crer que Jesus veio da eternidade, que Jesus já veio de uma eternidade, que Jesus conhecia, vamos dizer assim, como ele era Deus e homem aqui na terra. Então ele conhecia as riquezas do céu também. Então ele estava dizendo o que para os seus discípulos? Que lá há muitas moradas. E se não fosse assim, eu já teria adiantado para vocês. Mas eu vou preparar-vos lugar. Alguém vai dizer, mas esse lugar não está preparado? Mas esse lugar já não está preparado? Irmãos, há várias linhas teológicas que divergem, certo? Muitas coisas. Então não dá para a gente afirmar, porque um vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra. Mas certo é, meus irmãos, que Jesus, é claro, meus irmãos, que para Jesus fazer uma coisa, não precisa de uma construção que nenhum homem constrói. Um empreendimento que às vezes fica embargado a obra, fica 5 anos, ou para levantar um prédio 10 anos. Não, meus irmãos, para Jesus e para Deus, as coisas acontecem muito rápido. Às vezes quando Jesus falou ali, quando ele subiu, já estava tudo preparado.
né? Ele já preparou apenas com a sua palavra. Ele já preparou tudo assim como aconteceu na criação. Houve luz, houve céus, houve terra, houve animais, né? Ou seja, Jesus criando, Jesus com o Pai, né? Criando todas as coisas. Então, o que nós vemos aqui? A questão de confiança, de saber que a nossa vida não acaba aqui, que vai ter uma continuidade e que vai ser agora na eternidade, né? E no 3, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus dizendo, né, que se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Por que ele usa essa palavra, se eu for? Irmãos, eu, particularmente eu, não vou dizer outras pessoas, porque aí cada um, pensamento de cada um. Para mim, eu defendo, ou assim, acredito numa coisa. Quando Jesus ele veio aqui para essa terra, para viver e para morrer aqui, para mim, irmãos, isso é uma opinião minha, não estava garantido que ele venceria, né? Eu creio que não estava garantido que ele venceria, porque ele teve que passar por tudo isso. Porque senão, se tivesse garantido, o Satanás não ia tentar ele no deserto. Se já tivesse garantido, Satanás ia tentar ele de várias formas, como tentou, até no Getsemane foi tentado. A gente vê que no Getsemane ele foi tentado, e de várias formas ele foi tentado, de várias circunstâncias Jesus foi tentado, foi açoitado, foi humilhado, né? Então Jesus teve que passar por tudo isso e ele não murmurou, porque o cordeiro não poderia ter pecado. O cordeiro deveria ser um cordeiro sem mancha. Então quando Jesus fala aqui, se eu for, alguns vão dizer, é mais a tradução do grego, mais a tradução do hebraico, mais a tradução do não sei o quê. Tudo bem, irmãos, você pode falar que a tradução aqui está errada, mas aqui está dizendo o quê? E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus chamando os discípulos para que ele viria outra vez e os levaria para si mesmo, ou seja, Jesus levaria-os para o céu. Então perceba aqui que Jesus é uma promessa que Jesus faz para nós. Ele não nos deixa só, ele subiu. E essa mensagem, essa mesma palavra que Jesus falou há 2000 anos atrás para os discípulos, ele está falando para nós hoje. Que a gente não tem que se preocupar, que a gente tem que confiar no Senhor e saber que quem dá a vitória para nós é o Senhor. Quem abençoa as nossas vidas é o Senhor. Você pode até não concordar com aquilo que eu acabei de dizer. Isso é uma opinião minha, né? Cada um faz a sua opinião. Tem uns que acreditam na predestinação, mas eu vejo que se fosse assim, Jesus não precisava ser tentado no deserto, né? Herodes não tentaria matar Jesus quando Jesus ele nasce, né? Depois de alguns anos, depois de um ano tenta matar Jesus, matar a criança, né? Jesus não passaria por várias situações como passou, mas Deus, claro, cuidando de Jesus, cuidando do nosso Senhor. E quando ele chega numa determinada idade, nós vemos que quando ele vai para o deserto, recapitulando, ele é tentado. Então tudo isso que Jesus passa, né? Foram testes com ele, porque o cordeiro deveria ser sem mancha. Mas voltando aqui, então o que ele diz aqui? Mesmo para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, ele quer que nós, esse é o desejo dele, o propósito dele de morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Isso é o que ele quer que a gente vá, para onde ele quer que a gente vá, é para o céu, para estarmos com ele, para nós desfrutarmos, irmãos. Irmãos, é glorioso dizer isso. É glorioso não no sentido de eu me gloriar por dizer, não, é glorioso dizer porque o Senhor Deus Todo-Poderoso foi quem nos preparou tudo isso, para nós desfrutarmos juntamente com Ele tudo aquilo que Ele preparou para nós na eternidade. Ele nos convida a nós desfrutarmos com Ele aquilo que Ele nos preparou na eternidade. Irmãos, o céu é uma coisa, é algo tão maravilhoso, tão sublime, que não subiu ao coração do homem. Então perceba que quando Deus aqui fala, né, quando Jesus aqui está falando, né, e nós percebemos também que lá no Antigo Testamento, lá na igreja primitiva, eles esperavam mais a volta de Jesus do que nós hoje. Necessário é, meus irmãos, como a gente deveríamos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, essa deveria ser as nossas palavras. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não como os muitos estão dizendo.
Não, Jesus, espera mais um pouquinho, não precisa voltar agora não. Dá mais um tempinho aí, né? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. Espera mais um pouquinho. Não, meus irmãos. Jesus vai voltar. Vamos dizer assim, o seu retorno é iminente, o arrebatamento da igreja é iminente. Não tem como nós mudarmos isso. Mas ele nos convida a nós desfrutarmos juntamente com ele tudo aquilo que ele nos preparou no céu, na eternidade. Então, aquiete o seu coração, fique tranquilo, fique em paz, porque muito maior das situações da nossa vida, porque Jesus estava falando assim, não se preocupa com essas coisas também não, porque muito maior do que as aflições que nós passamos, com a dor que nós passamos, com as situações que nós passamos aqui, meus irmãos, que nem compara, é a eternidade com o Senhor, o nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz.